E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Hoje é segunda-feira, mais um dia de lermos Glitter aqui no canal. Se você não sabe, estou lendo a fanfic Glitter de Taekook, que na verdade hoje iremos dar início realmente, né, que no capítulo anterior era o epílogo, foi bem longo, então basicamente contou como se fosse um capítulo pra mim, mas hoje sim, a gente vai entrar dentro da história no capítulo 1, estou muito ansioso, então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, e caso você não tenha visto o capítulo anterior, aqui na descrição do vídeo está o link com a playlist com todos os episódios. Então sem mais delongas, vamos lá! Jeonku. Eu acho que a autora, ela mudou o nome, mas eu vou chamar de JK de qualquer forma. Aqui tá Jungkook, sei lá como pronuncia, mas eu vou falar eu vou falar Jeon, JK, né? Que é isso. No capítulo anterior, né, eles estavam se preparando para dar uma entrevista e no final o apresentador perguntou como é que tudo começou. E aí, provavelmente agora, voltamos para os anos 2000 e agora sim, eu acho que vai contar a história, então tô bem ansioso. Vamos lá. JK, que quer dizer que é ele agora, né? Ele é o ponto de vista dele. Subúrbio do Brooklyn, anos 2000. JK deslizou lentamente o lenço pelos olhos cobertos de glitter azul e tragou o cigarro com pressa, dedos trêmulos quase deixando-o cair na pia do banheiro público. Parte da sua pele se fez presente, mas ela estava tão amortecida que JK não sentiu a ardência do belo corte que lhe deram mais cedo, deixando para analisá-lo mais tarde, quando já estivesse em seu apartamento no subúrbio do Brooklyn. E agora os inglês aqui tá mais ou menos. Respirou fundo, tentando controlar o coração que batia desgovernado contra as paredes do peito, parecendo prestes a explodir. E as motos como sempre, né? Mesmo que usasse aquela tática praticamente desde os 13 anos, era sempre difícil conseguir o fôlego de primeira. Então o choro que veio com a sensação de fraqueza foi simplesmente inevitável. Fungou, tragou o cigarro mais uma vez e molhou os lábios cheios de gloss vermelho, tentando tirá-lo por completo. Se olhou no espelho, mas não se viu nele. Viu apenas um garoto bagunçado, sujo, desgovernado, com um rosto uma bagunça de cores e brilho, um pouco do pescoço recheado de sêmen gelado, what the fuck, não se reconhecia mais. Jogou o cigarro pela metade na privada e se apoiou na pia meio quebrada, flexionando os ombros para cima e tentando inutilmente não perder a cabeça tão fácil, mesmo que já estivesse à beira do colapso desde bem cedo, corpo formigando e flutuando delicadamente para longe, como a fumaça de uma grande onda que bate contra as rochas. Por mais que tentasse se concentrar na música, nas vozes, nos beijos pelo seu corpo e nas juras de prazer, a sensação de estar perdendo o controle ficava cada vez mais forte, cada vez mais potente e cada vez mais perversa. Durma contra as pilhas de desespero que se formam em sua mente, vermelho manchado, vermelho quente. Jogue-se contra a tempestade fria que engole seu coração, azul borbulhante, azul espesso. JK não queria dar ouvidos àquela sensação. A voz gorgolejante que sussurrava ao pé do ouvido, junto com o homem que lhe tocava tão bem, sendo esse o motivo pelo qual aceitou dormir com ele, matando pelo menos um pouco da agonia que comia pedaço por pedaço de sua consciência, triturando dolorosamente suas beiradas antes de alcançar o centro. Infelizmente acabou acontecendo depois que o Tananã escorreu quente pelo queixo. Não viu quando saiu correndo da boate, não viu quando alcançou qualquer banheiro e não viu quando vomitou no chão ao lado da primeira cabine, sujando o que parecia estar moderadamente limpo. Só foi se enxergar de novo quando estava lavando a boca, a água gelada despertando-o do transe horrível que se apossou de seu corpo há exatos 13 anos, quando decidiu descer aquela colina de bicicleta com o melhor amigo, ignorando todos os sinais negativos e perigosos. Disseram que era estresse pós-traumático. Também disseram que era transtorno de ansiedade generalizado, depressão e tanatofobia. JK não acreditava em nenhum desses diagnósticos. Era difícil para ele aceitar que ele não era mais saudável, que a vida simples e boa que levava nunca mais voltaria e que estaria sozinho para sempre.
lidando com coisas que sequer sabia que existiam antes de o chamarem para conversar sobre os motivos de seus frequentes pesadelos que o impediam de dormir direito. Olhou novamente para o espelho, captando a pequena lágrima espessa e azul que escorria pela bochecha. "One of these mornings", sussurrou com a voz trêmula, o choro grudando na garganta e deslizando lentamente para fora. "You're gonna rise up your singing. You are gonna spread your wings, child, and take to the sky." É do BTS essa letra? Wings? Não, né? Mas parece. Mas não é. E era essa música que sempre conseguia acalmar o coração de JK. Não importava onde ele estivesse. Agora é o Taehyung, né? Vai contextualizar o Taehyung. Eram 3 da manhã quando Taehyung acordou ensopado de suor depois de um pesadelo horrível. Pelo que ainda estava fresco na memória, Taehyung se lembrava de estar andando ao redor de um grande lago congelante, sendo observado por inúmeras pessoas vestidas de preto. Em 2 segundos ou menos, ele pulou no lago por vontade própria, apertando o pescoço até morrer com sangue escorrendo dos olhos e das orelhas. Não era a primeira vez que Taehyung tinha pesadelos estranhos como esse, mas era a primeira vez que se via cometendo suicídio. Parecia assustador, é claro, mas a sensação era mais de raiva do que de medo, pelo simples fato de que Taehyung era medroso demais para tirar a própria vida, e só a menção disso já era capaz de incendiar toda a sua paciência. Sentou na cama e esfregou o rosto entre as mãos, bufando contra elas. Raramente dormia bem, mas depois de encher a cara no bar com alguns amigos, Taehyung pensou que aquela noite seria maravilhosa. Pelo visto, não nasceu para ter sorte. Acabou, isso me lembrou quando você sai com alguém, e sabe quando acaba a sua pilha social e você só quer ir embora? O Taehyung estava se sentindo assim. Pelo visto, não nasceu para ter sorte. Levantou com um pouco de tontura e foi até a cozinha pegar uma lata de refrigerante. Passou pela bagunça do apartamento pequeno e abriu a geladeira, escolhendo o de sabor limão. Não era o seu favorito, mas estava com muita raiva de si mesmo e quando ficava desse jeito, gostava de castigar-se como um verdadeiro maluco, bebendo refrigerante de limão. Taehyung. Saúde! Abriu a latinha e chupou a espuma que escorreu antes de virar na boca de uma vez, engasgando um pouco antes de se acostumar com o fluxo. Depois de beber quase tudo, limpou a boca, arrotou alto e voltou para o quarto, jogando a lata em qualquer lugar de seu lixão particular. O que Jimi Hendrix faria nessa situação? Perguntou a si mesmo, colocando as mãos na cintura e observando as luzes da cidade que insistiam em passar pelas persianas. Ele tocaria, é claro. Estalou a língua e puxou o violão soterrado no meio das sopas sujas, sentando na cama barulhenta e apoiando o instrumento na coxa esquerda. Começou a resmungar uma canção do Elvis antes de dedilhar o violão no mesmo ritmo, batendo o pé de leve no chão para criar um clima melhor e menos solitário, já que tocar sem seus companheiros de banda parecia mórbido demais. "Take my whole life too", sussurrou e sorriu, fechando os olhos para apreciar a melodia. "For I can't help fall in love with you". Essa música do Elvis é muito boa. Wise men say. Depois de Elvis, Taehyung tocou uma versão acústica de Black in Black, uma composição única de Wish You Were Here, e tinha acabado de começar uma homenagem a Deep Purple, quando batidas furiosas na porta o interromperam. Rolou os olhos e colocou o violão na cama antes de correr para atender, já imaginando quem poderia ser, e quando abriu a porta, sorriu por ter acertado em cheio. "Você pode, por favor, parar de fazer tanto barulho durante as madrugadas? Você atrapalha o meu sono com essa merda." Escorou na porta para observar o melhor homem com maquiagem borrada nos olhos, o glitter azul escorrido nas bochechas, um pequeno machucado na face esquerda. Ele estava com os cabelos pretos lisos, uma confusão suada e embaraçada, mas não estava deplorável, o que Taehyung achou ser bom. Sorriu outra vez. "Desculpa, Jeonku. Não sabia que estava em casa." "Sério? Ah!" Tá contextualizando como eles se conheceram. Então o JK era vizinho do Taehyung. Que doideira. Por isso que no prólogo falou
que alguém que ele não esperava era que tava cantando pra substituir a mina que morreu, que eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome dela. Que doideira, velho, que doideira. Desculpa, JK, não sabia que estava em casa. Sério? Ele levantou uma sobrancelha, mas não conseguia intimidar Taehan, que só aguardou o resto. Você sabe que eu não sou seu único vizinho, não sabe? Então tá, o Taehan tava... O JK tava todo ferrado, porque ele tinha voltado lá do bem bom, né? E será que o Tai fez de propósito pra chamar a atenção dele? Sério, ele levantou uma sobrancelha, mas não conseguiu intimidar o Tai, que só aguardou o resto. Você sabe que eu não sou o único vizinho, não sabe? Ah, isso aqui eu já tinha lido, claro. Então pare de nos incomodar, entendeu? No plural. Taehan balançou a cabeça do seu melhor jeito presunçoso, fazendo JK remexer o rosto em uma arranca que ele achou divertida. Entendi o recado, JK, não vou mais incomodar vocês. Essa é a 10ª vez que eu venho aqui reclamar. A sua sorte é que nosso síndico não passa de um drogado qualquer. JK deu as costas para entrar no apartamento 30B, que ficava de frente para o de Taehan. Se candidata a síndico, então, Taehan disse, e JK levantou o dedo do meio para ele antes de fechar a porta com força. Quanta grosseria! Taehan voltou para dentro e se jogou no sofá verde da sala, soltando palavrão quando bateu a bunda na madeira, o que fez perceber que precisava parar de gastar dinheiro com besteira para poder comprar um sofá novo. Bufou mais uma vez e se concentrou em dormir, obtendo sucesso cerca de 30 minutos depois, quando começou a pensar em Brian Johnson usando o mesmo glitter azul de JK. Se Taehan se achava azarado só por acordar de madrugada com um pesadelo horrível, depois que recebeu a notícia de que sua vocalista tinha sofrido uma overdose e morrido quase que instantaneamente, é que ele teve certeza disso. Enquanto fritava ovos na lanchonete do bairro, seu irmão mais velho de mim entrou carregando a pior expressão facial que Taehan já viu. E embora já soubesse que Georgia traria problemas cedo ou tarde, George, nome dela, não imaginou que ela morreria 3 meses antes da estreia oficial da banda no maior bar do Brooklyn. Heroína, cara, Jimin sussurrou, de olhos arregalados. Pela aparência horrível de seu cabelo cor-de-rosa desbotado, Taehan imaginou que ele tinha acabado de acordar. Não deu nem tempo da ambulância chegar. Está falando sério? Sussurrou de volta, a espátula cheia de gordura balançando na frente do rosto. Jimin hesitou, mas balançou positivamente a cabeça. Puta que pariu. Ele não sabia mais o que responder. Não sabia sequer o que fazer. Não estava nos seus planos que algo do tipo acontecesse. Então não tinha nenhuma solução imediata. Nada que pudesse usar como tampão ou como consolo. Georgia estava morta, sua banda estava incompleta e o show não iria acontecer. Simples assim. E mesmo que ainda faltasse 3 meses para isso, quem ele encontraria para substituir a voz mais incrível que já ouviu? Isso mesmo, ninguém. Então isso está contextualizando mesmo, né? Que ali o entrevistador perguntou como é que começou e aqui é tipo, vamos contar agora então como tudo ocorreu, né? Georgia era a única. Ela apareceu com suas mechas rosas. Georgia era a única. Ela apareceu com suas mechas rosas incríveis e piercings coloridos durante a formatura do ensino médio, quando nenhuma pessoa sabia de sua existência. Taehan e Jimin estavam fumando maconha na quadra do colégio quando ela entrou cantando e cambaleando, uma garrafa de cerveja barata na mão e um punhado de confetes na outra. Quando escutaram aquela voz, sabiam que Georgia tinha que ser a vocalista deles, independente do que precisariam para fazer isso. Bicho, você arrasa, Jimin disse. Georgia virou para eles e sorriu com os dentes bonitos, cutucando de leve o pescoço repleto de colares finos. Precisa conhecer a nossa banda. O que na época não era bem uma banda. Só um grupo de 3 garotos caipiras tocando dentro de uma garagem e sonhando alto demais. Mas Georgia não parecia se importar com isso quando perguntou onde eram os ensaios. Na nossa casa, Taehan respondeu. Os olhos azuis dela eram intensos, contrastavam sua pele bronzeada e pareciam sempre observadores, felinos de um jeito sedutor. Eram intimidadores, mas não o suficiente para assustar Taehan. Aparece para ver a gente tocar. Talvez. Taehan tentava assimilar a tristeza repentina. Quer dizer, vinha se preparando para a morte prematura de Georgia desde que se conheceram, mas ainda parecia irreal demais receber a notícia, sobretudo porque tinha se visto há 3 dias, em um ensaio aparentemente comum. Ela não parecia muito carente,
não parecia desesperada, estava sorrindo e dançando e cantando como sempre, então o Tai não pensou que algo do tipo aconteceria. Aquele cara com quem ela ficava alguma vez, Agno, foi quem encontrou o corpo. Jimin se apoiou no balcão. Sabe, depois de tantos avisos que demos, como ela não nos ouviu, como ignorou tudo e simplesmente ele fez um gesto no ar, mas desistiu de continuar e só deixou a mão cair. Eu não entendo. Agnos, seu tom de voz era o mais indignado possível, fazendo Jimin levantar as sobrancelhas em confusão. Aquele cara de novo. Sinceramente, ela ainda andar com aquele bosta me surpreende. Não entra na minha cabeça o fato de que ele quase a matou durante o sexo violento e tentou esconder o corpo. Caramba! Nossa, pesado. Virou um dos ovos queimados com raiva, mas já não serviam mais para comer. Então Taehan puxou-os com a beirada da espátula e jogou de qualquer jeito na pia atrás de si. Começou a limpar as cascas da chapa só para evitar o olhar preocupado de Jimin, tentando explicar com gestos que sua pequena paixão por Georgia não era o motivo de explosão, mas sim Agnos e sua péssima índole. Pausa para beber água. Trincou um maxilar quando lembrou de Georgia com um rosto repleto de lágrimas, o pescoço inchado e roxo, as mãos uma horrorosa confusão de tremores. Quis abraçá-la, mas aquele sorriso tempestuoso nunca abandonava seu rosto. Então ele recuou e esperou ela explicar o que tinha acontecido. Agnos passou dos limites. Acordei com ele me enrolando na coberta como se eu fosse um cadáver. Ela disse após dar de ombros e puxar a garrafa de cerveja na mão de Namjoon, o baixista da banda. Aquela foi a primeira vez que ninguém disse nada, mas o silêncio não durou muito, porque Georgia começou a cantar e os três pareceram esquecer disso por um tempo, menos Taehan. Taehan remoeu aquilo por 5 madrugadas seguidas, perturbado demais para conseguir pensar em outra coisa. Só que não adiantou de nada. Georgia estava vendo Agnos outra vez mesmo depois de ter apertado o rosto de Taehan entre as mãos geladas e jurado que deixaria ele para trás, que não era necessário tanta preocupação e que Taehan podia voltar a dormir tranquilamente. Mentira. Um monte de mentiras. Tai, Jimin deixou seu nome morrer, mas Taehan viu em seus olhos lacrimejados que a situação era ainda pior. Não posso sair mais cedo do trabalho hoje, resmungou e olhou para a mesa do caixa, para onde seu chefe estava sentado analisando tudo. Conversamos mais tarde. Mas você quase nunca tem tempo para mim, com exceção dos dias de ensaio. Não me sinto bem com tudo isso. Taehan suspirou e balançou negativamente a cabeça, se concentrando em jogar mais hambúrgueres na chapa. Ele continuou assim até de mim desistir e ir embora, e para casa da mãe deles, em que provavelmente choraria sozinho pelo resto do dia. Taehan queria ajudá-lo com isso. Claro que queria, mas já estava sofrendo demais e queria sofrer em silêncio. Além do mais, não era como se ele fosse muito bom em entender as pessoas, principalmente quando envolvia a morte. Durante todo o resto do expediente, Taehan não conseguia parar de visualizar Georgia caindo no chão depois de seu coração parar. Ele teria tido tempo para pensar nele, na banda? Ela teria tempo, quer dizer. Na própria vida? Será que Georgia teria se arrependido, lembrando de todas as vezes em que foi alertada? Até mesmo presa na garagem para que não fosse atrás de drogas? Se sim, ainda sentia raiva disso? Seus últimos pensamentos foram cheios de mágoas ou cheios de carinho? Ela o amava na mesma intensidade que ele a amava? Taehan só soube responder à última pergunta, e para sua decepção, o não veio bem mais rápido que o sim. Georgia era intensa, mas ela não sabia amar. Ela sabia se envolver em brigas, sabia como gritar e sabia como ser apaixonante a ponto de ter qualquer um em suas mãos, mas não sabia amar. Taehan não a culpava, no fim de tudo. Ela só não teve alguém em que se espelhar, não como Taehan teve. Quando fechou a lanchonete, seu chefe o repreendeu por ficar conversando em horários indevidos e por ter queimado os ovos. Segundo ele, cada gema é um furo no meu bolso, mas Taehan estava pouco se fudendo para o que ele achava ou deixava de achar. Foi para casa em cima de sua velha, bicicleta amarela, mostarda, e sentiu muita vontade de chorar, mas não conseguiu. Conseguiu olhar para o céu e gritar, mas nenhuma lágrima desceu, o que fez se perguntar se os remédios que tomavam inibiam até mesmo os seus sentimentos mais sinceros e necessários. Passou a corrente pela bicicleta e puxou as chaves do bolso apertado, subindo pelas escadas só porque queria sentir a ardência nas pernas, qualquer coisa que o fizesse resmungar, praguejar ou respirar trêmulo.
topou com JK fumando na entrada de seu corredor, encostado na parede descascada e olhando para os próprios pés cobertos por meias azuis. Ele estava usando um pijama branco, comprido, fino na mesma medida. Dia difícil? Perguntou com a voz em uma rouquidão exaustiva. JK olhou para ele por apenas alguns segundos antes de voltar a atenção para os pés. Imagino que sim. Vi alguém invadindo seu apartamento hoje. Ele jogou a fumaça para baixo, mas ela voltou e atingiu seu rosto pálido. Acho que ele ainda está lá. É um homem de cabelo rosa. Ele estava chorando e falando um monte de coisa sem sentido. Coitado do Jimin, velho. O JK não dá uma folga, né? E sempre tratam o JK com... E aí? Dia difícil? Com uma rouquidão na voz, sabe? Taeho olhou para cima e suspirou. Implorou a qualquer deus que mantivesse sua paciência bem guardada dentro do peito, ou então acabaria brigando muito feio com Jimin, coisa que ele definitivamente não estava disposto a fazer no momento. E você não o impediu? Levantou as sobrancelhas e guardou as mãos dentro da jaqueta vermelha. JK o olhou como se ele estivesse falando um absurdo. E se eu fosse um ladrão? Já ouvi por aqui outras vezes com você. Eu não sou imbecil. JK jogou a bituca do cigarro nas botas de Taeho e terminou de subir o último lance com pressa, desaparecendo rapidamente da visão dele. Taeho esfregou o rosto com as mãos meio geladas e subiu, se preparando psicologicamente para lidar com um Jimin sensível e carente, do tipo que precisa de muita atenção e pouco sermão, mas Taeho não tinha certeza se conseguiria deixar esse último passar batido, sobretudo porque ele tinha entrado em seu apartamento sem nenhuma permissão. Empurrou a porta já aberta e o encontrou deitado no sofá velho, as pernas puxadas até o peito, a cabeça tombada nas almofadas coloridas. A televisão estava ligada em algum filme preto e branco e a janela estava escancarada, fazendo o vento forte bagunçar as cortinas escuras. Não me lembro de ter deixado você entrar aqui, Jimin, disse enquanto corria para fechar o vidro. Você sabe que eu odeio que entrem sem a minha permissão. Foda-se, Jimin resmungou sem tirar os olhos da televisão. Eu também odeio sentir que estou perdendo meu irmão mais novo, mas você caga pra isso. Taeho revirou os olhos e tentou bufar sem fazer barulho, mas não funcionou. Jimin levantou de súbito e o encarou com raiva, batendo no braço do sofá enquanto se levantava para ir embora, coisa que Taeho jamais permitiria por ele estar alterado e provavelmente bêbado. Correu até o irmão e o grudou em seu peito, puxando contra o próprio corpo. Você não pode sair desse jeito, disse enquanto tentava fazê-lo parar de se debater como uma criança birrenta. Porra, para com isso. Você está fazendo igual ao papai, Jimin gritou. E está me evitando aos poucos até sumir de uma vez. Eu não sou o nosso pai, disse com a voz cheia de uma mágoa papável. Para de me comparar com aquele pedaço de bosta. Jimin se debateu por mais alguns segundos até desistir de uma vez, se pendurando nos braços de Taeho como se fosse um filhote acuado que precisava da proteção da mãe e que não consegue suportar a ideia de crescer e de viver longe dela. Taeho arrastou Jimin até o sofá e o jogou nele de qualquer jeito, sentando ao seu lado mesmo que estivesse recebendo pontapés furiosos e ofensas das mais cabeludas. Respirou fundo e encarou a televisão, sentindo um aperto conhecido no peito. Não estava evitando de mim. Nunca tinha pensado de ir embora da vida dele. Mas admitia que estava distante. Não porque queria ou porque não aguentava o irmão, mas porque estava lidando com pensamentos nebulosos e estranhos. Pensamentos que lhe tiravam a paz até mesmo durante os ensaios. Apesar de ter certeza absoluta que esses pensamentos não tinham nada a ver com Jimin, não era capaz de reconhecê-los separadamente ou encontrar uma fonte estável para eles. Então se fechava e se proibia de viver fora disso. Caramba, que contexto, hein? Ela escreve muito bem. A ideia de não saber lidar com a própria cabeça era inconcebível. Coisas de outro mundo. E Taeho só não queria encarar a realidade enquanto ignorava todo o problema. Além do mais, não queria que as pessoas soubessem, especialmente de mim. Começou a frequentar aqueles médicos da cabeça em segredo, pagando taxas pequenas mais consideráveis, depois de ver uma propaganda na televisão que dizia que eram totalmente funcional a pessoas doentes. Beber água.
Taehan não achava doente, mas sabia que tinha algo de errado consigo, então achou melhor ir atrás da recomendação. Ninguém sabia e Taehan desejava que continuasse assim. Se quiser me abandonar também, pelo menos deixe um recado. Jimin sussurrou. Não vou suportar ver outra pessoa indo embora sem me dar uma razão. Eu não vou embora, disse com firmeza. Tira essa ideia maluca dessa sua cabeça e não invada mais o meu apartamento. Você vai acabar matando algum vizinho meu de susto. Jimin soltou uma gargalhada curta e o assunto morreu ali. Taehan olhou para a televisão, mas não assistiu ao filme. Ele só conseguia pensar nos olhos fulminantes de Georgia quando se conheceram, na forma que ela sussurrou aquele talvez como se fosse boa demais para os dois, o que não era bem uma mentira, e no batom vermelho que deixava seu sorriso ainda mais brilhante. Taehan não conseguia parar de sentir falta dela. Na verdade, ele temia nunca mais ter outro sentimento dentro do peito depois daquele dia. Nossa, ele era bem apaixonado por ela, né? Agora vamos pro JK. Lavou o rosto pela terceira vez naquele dia e cuspiu a água que estava na sua boca, observando o deslizar vermelho vivo pela pia. Levantou a cabeça e abriu um sorriso para avaliar se a ferida na gengiva ainda continuava muito aberta. Pufando quando percebeu que sim. A noite de ontem continuava viva na memória. O soco que um cara qualquer acertou em sua bochecha continuava latejando como se os dedos grossos estivessem por dentro da boca, esticando-a e arranhando-a. JK não conseguia mais lembrar o motivo da agressão, mas provavelmente tinha sido culpa da maquiagem. Usava roupas comuns, camiseta gola alta preta, jeans apertado e botas de couro, mas talvez tenha exagerado demais no glitter ou no batom, embora estivesse se achando muito bonito quando saiu de casa. Realmente não consigo entender o porquê das pessoas se incomodarem tanto com certas coisas, principalmente se nada delas interferia em suas vidas, mas talvez fosse como sua mãe costumava dizer: mente do tamanho de um grão de areia, monstruosidade do tamanho do universo. Nossa, que frase... De onde será que ela tirou essa frase? Já se envolveu com muitos monstros desde pequeno. Conseguia lidar muito bem com eles. Não eram imensos como os da própria cabeça. Então estava tudo bem desde que os ignorasse completamente. Coisa que ele fez com muito sucesso na noite passada. Enxagou a boca mais uma vez e foi para a sala assistir um pouco de televisão antes de dormir. Sentou no sofá, pegou o controle e começou a mudar de canal enquanto brincava com os dedos dos pés em uma mania que carregava desde criança. Meio ansioso, meio apavorado com a ideia de acabar flutuando outra vez, como gostava de chamar as intensas crises estranhas que o faziam companhia desde a adolescência. Realmente, né? Ela explicou ali no prólogo que eles iam ter alguns problemas, assim, só que eles não sabiam exatamente identificar por falta de conhecimento. Então tá bem contextualizado. JK tinha acabado de achar um filme de terror qualquer que seria capaz de distraí-lo quando o violão do vizinho começou a tocar de novo, trazendo para fora sua irritabilidade com a música. Isso foi... É outro dia de novo? Será ou foi ali no começo? Para que Taehan parecia nunca se importar com o incômodo que causava, assim como nenhum outro vizinho além de JK, então quantas vezes mais teria que bater em sua porta e pedir para parar? Tinha sido tão educado das primeiras vezes, tinha deixado bilhete, tinha deixado bolos com recados, mas nada adiantava e pelo visto sequer a ignorância, o que fazia JK se perguntar que tipo de problema aquele cara tinha. Apertou a cabeça entre duas almofadas e a jogou no encosto do sofá, cruzando as pernas e tentando inutilmente prestar atenção no filme. Só no filme, mas era impossível. Então JK estava prestes a se levantar quando reconheceu a melodia. Take Another Little Piece of My Heart, da Janis Joplin, sua cantora favorita. Sua antiga cantora favorita, na verdade. E de mais uma pessoa. Uma pessoa que JK tentava a todo custo deixar no passado. Ficou sentado na mesma posição e as lágrimas descendo quentes pelas bochechas enquanto lembrava daqueles olhos doces que piscavam inocentes toda vez que saíam para andar de bicicleta, que saíam para roubar doce dos mercadinhos do centro. Se JK ao menos não tivesse ultrapassado sua frente naquele dia, se ele tivesse ficado atrás a uma distância segura, se não tivesse se tornado tão competitivo de repente, se tivesse levado tudo na simples brincadeira, eram arrependimentos demais para uma pessoa só carregar.
JK desligou a televisão e saiu do apartamento com raiva crescente, batendo na porta de Taehan com tanta força que o quadro Não Incomode um Músico pregado na parede ao lado espatifou sobre seus pés, espalhando vidro nos tornozelos. Se fuder, grunhiu um alto e bom som, pulando com uma perna só e tentando evitar de se machucar ainda mais. A porta abriu e Taehan apareceu com a mesma expressão de sempre, sorriso debochado e olhos sonolentos. A diferença era que seu cabelo tingido de cinza levemente ondulado não estava mais todo bagunçado, mas coberto por uma touca esfarrapada qualquer. A música de novo? Taehan perguntou e olhou para baixo, para os pés cheios de sangue de JK, para o quadro quebrado ao lado. Você quebrou isso de propósito? Não foi de propósito, ele caiu quando eu bati na porta. Você quase derrubou minha porta. Taehan se apoiou nela, rosto na madeira e coxas levemente separadas, e sorriu daquele jeito presunçoso de sempre. Eu vou parar de tocar. Meu irmão está aqui, está de luto, então só consigo acalmá-lo completamente com música. Mas juro que eu não vou mais incomodar a partir de amanhã. Ah tá, foi no mesmo dia. JK suspirou e coçou a testa enquanto pensava. Taehan geralmente dizia que ia parar, mas nunca jurava nada. Sequer dava uma explicação para a enorme implicância que parecia ter com ele. Então JK estava ponderando se Taehan estava sendo completamente honesto ou não. Olhou no fundo dos olhos dele, que não hesitaram nem por um segundo. Então suspirou outra vez. Não me perturbe outra vez, por favor, resmungou. Boa noite, Taehan. JK, posso fazer uma pergunta? JK virou de volta para Taehan, levantando uma sobrancelha ao vê-lo lambendo os lábios em nervosismo. Não respondeu, mas balançou positivamente a cabeça. Não são nem 9 da noite ainda. Por qual motivo você parece sempre incomodado com música, independente do horário? Isso não é da sua conta. Deu as costas outra vez e entrou no próprio apartamento, batendo a porta com força moderada, desejando não ter dado tanta brecha a Taehan. Mas tudo bem, ele só era um curioso idiota de qualquer modo. Um curioso idiota que finalmente pararia de cutucar suas feridas com a maldita música. Então, seres humanos, esse foi o capítulo 1. Deu pra contextualizar bastante coisa, né? Teve esse acidente que traumatizou o JK, né? Por isso que não consegue ouvir mais nenhuma música, ele se incomoda com o Taehan. Tem essa função da... Eu esqueci o nome dela de novo. Da menina que morreu, que eu esqueci o nome dela. Teve essa função da Georgia, né? A gente conseguiu saber um pouquinho mais da morte dela. Jimin ficou totalmente... A gente descobriu que o Taehan gostava bastante dela, então o Taehan é bissexual, né? Eu creio que o JK deve ser homossexual. O Taehan deve ser bi, né? E pelo que tudo indica, assim, o contexto de Jimin gostava muito dela também. Então, os dois irmãos gostavam da Georgia. Bem louco isso, mas... Deu pra pegar várias informações e estou muito ansioso pelo segundo capítulo. Meu Deus, o capítulo foi muito rápido. Me prendeu demais. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E vejo vocês segunda-feira com mais episódios de Glitter. Não esqueçam de deixar seu like, que é muito importante. E me ajuda a saber se vocês estão gostando da série aqui no canal. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e falou!